Audible Studios apresenta Vida em Sintropia, Agricultura Sintrópica de Ernest Goethe explicada. Escrito por Dayana Andrade e Felipe Passini e narrado por Roseli Costa. Parte 1. Sobre respeitar a natureza. O que a natureza quer ser? Um dos lugares comuns do universo ambientalista e das agriculturas identificadas como sustentáveis e regenerativas é dizer que precisamos adotar práticas que respeitem a natureza. Essa afirmação, aparentemente trivial, pressupõe que sabemos o que é a natureza, o que ela quer ser e, por consequência, o que devemos fazer ou deixar de fazer para respeitá-la. Investigar o que está por trás dessa nossa insuspeita virtude é a primeira reflexão que propomos com este audiolivro. Respeitar significa ter em grande consideração e estar de acordo, seguindo a mesma orientação. Por isso, importa questionar qual seria essa orientação. Vale a pena saber o que, afinal, a natureza quer ser. Não para lhe atribuir vontade ou desígnio, mas sim para checarmos se estamos observando genuína e atentamente qual é a tendência de cada ambiente natural com o qual interagimos. Só assim é possível se falar em respeito. Estudando o discurso e a prática de Ernest Goethe, o criador da agricultura sintrópica, percebemos que é a essa questão que ele se refere quando afirma que busca cocriar agroecossistemas parecidos em sua forma e em suas dinâmicas com os ecossistemas naturais e originais de cada lugar onde faz uma intervenção. A princípio, isso parece remeter a uma simples postura conservacionista. Mas, para entender o que está no centro dessa abordagem, devemos dedicar algum tempo para investigar mais a fundo o que significa para Goethe forma, dinâmica e ecossistemas naturais, para depois ainda entender o que isso tudo tem a ver com a agricultura. Muito mais que uma lista de espécies a proteger, a proposta de Ernest vincula sua intervenção ao conhecimento das regras de funcionamento originais de cada ambiente. Estivemos com Ernest pela primeira vez em 2006. Diante da área que seria cultivada em um curso na região serrana do Rio de Janeiro, ele disse: "Não estamos no mar, não estamos no deserto, não estamos nos polos. Estamos em uma floresta. Então, nosso plantio precisa funcionar como uma floresta." Nos dias seguintes, plantamos verduras, grãos, raízes, acompanhados de todo tipo de árvores. Bem diferente do que estávamos acostumados, o cultivo era feito em uma densidade quase incompreensível. Nos mesmos 20 centímetros quadrados de solo, depositamos sementes e mudas de rúcula, alface, feijão, abóbora, inhame, tomate, milho e também jaca, banana, café, guapuruvu, jabuticabas, cítricos, manga, palmeira jussara, ingá, abacate, cedro, jequitibá. Ao redor, ainda plantamos 2 estacas de mandioca. Aquilo parecia um contrassenso. Nosso entendimento sobre natureza e agricultura nos dizia que haveria um conflito por espaço, luz, água e nutrientes. Será? Naquele tempo, o trabalho do Ernest era conhecido como agrofloresta sucessional. Portanto, como o nome sugere, o que justificava tamanha aglomeração é que as plantas selecionadas cresceriam em velocidades distintas. Cada uma delas pertence a um passo na sucessão natural. Naquele cultivo, havia espécies de todos esses passos, desde a rúcula, que tem um ciclo de 20 a 30 dias e cresce muito rápido, verduras, legumes e raízes que vivem até 3 anos, árvores frutíferas que vivem entre 5 e 100 anos, até um altíssimo jequitibá que cresce lentamente
e pode viver por séculos. E mais, dentro de cada etapa sucessional, eram previstos consórcios de plantas, pois umas têm alturas e necessidades de luz diferentes das outras. Por exemplo, o milho, a abóbora, o tomate e o inhame são do mesmo consórcio. Produzem a partir de 4 a 6 meses em média, mas cada planta ocupa um andar ou estrato vertical distinto. Entre a abóbora, que se espalha próxima ao solo, até o milho que se estica para o alto, ainda há espaço para acomodar o inhame e o tomate. Por isso, podiam crescer juntos. Da mesma forma, o café, a banana e o cajá também coexistiriam futuramente uns sobre os outros, abrindo suas copas em andares distintos. Estávamos diante de uma agricultura que se propunha a montar um quebra-cabeça de plantas no tempo e no espaço, simulando a dinâmica de uma floresta, onde plantas naturalmente se distribuem em estratos ao longo da sucessão ecológica. Ainda que nosso plantio não fosse exclusivo de espécies nativas, o que mais importava, segundo Ernest, era mimetizar a forma como o conjunto da vida organizava e processava sua biomassa naquele ambiente. Estávamos no bioma Mata Atlântica, em uma região onde há poucos séculos existia uma floresta tropical. Portanto, para que nosso respeito à natureza fosse mais que uma crença para o conforto pessoal, nosso cultivo também deveria se comportar tal como aquela floresta. Caso o pasto degradado, no qual realizávamos a atividade, ficasse abandonado e livre da ação de animais domesticados por mais tempo, ainda que sem nossa intervenção, cedo ou tarde, a floresta reapareceria do mesmo jeito. Primeiro cresceriam ervas e arbustos que chamamos de espontâneos. Com o tempo, sementes de árvores e palmeiras seriam trazidas pelo vento, por pássaros, pequenos roedores e morcegos. Depois chegariam mamíferos maiores com seus frutos e castanhas. E assim, ciclo após ciclo de comunidades de plantas e animais, a floresta reocuparia o espaço. Ali, a natureza quer ser floresta. Trata-se de um impulso, uma tendência inevitável do lugar. Por isso, se nossa área recém-cultivada contasse apenas com canteiros de grãos e vegetais de ciclo curto, nativos ou não, orgânicos ou não, iniciaríamos um cabo de guerra com o ambiente. A cada remoção de ervas espontâneas, a cada retrabalho de solo para repetir os cultivos, estaríamos contrariando, retendo e impedindo que a natureza se expressasse tal como ela gostaria, ou seja, tal qual sua intrínseca tendência. Ao longo dos anos seguintes, vimos essa mesma premissa defendida por Ernest ser aplicada a outros ecossistemas menos óbvios, como as zonas de clima semiárido, pradarias, regiões savanizadas e até desertos. Ernest insistia que, não fosse a intervenção humana, esses lugares também seriam ocupados por uma vegetação diversa e estratificada que inclui árvores, ou mais precisamente, espécies perenes lenhosas. Na Mata Atlântica, é relativamente fácil chegar a essa conclusão. Nem tanto pelo pouco que restou de sua vegetação original, mas porque se trata de um bioma com um histórico de exploração intensa mais recente, se comparado a outras partes do mundo. Apesar da degradação crescente dos últimos 5 séculos, partes da Mata Atlântica ainda possuem condições de umidade, solo e, mesmo que parcialmente, matrizes genéticas que permitem a uma área abandonada recuperar sua arquitetura original. Ainda que sob crescente ameaça, essa resiliência está presente em locais onde o pacote civilizatório de exploração colonial demorou a chegar. Mais difícil, no entanto, é identificar o que a natureza quer ser em regiões que convivem com alterações provocadas por sociedades agropastoris há milhares de anos,
a ponto de não haver registros históricos ou memórias de sua versão original. Felizmente, a ciência evoluiu bastante nas últimas décadas. Cruzamentos de dados de satélite com achados arqueológicos nos revelam como muitos ambientes se expressavam antes de serem descaracterizados por nossos antepassados pastores e agricultores. Para encontrar essas pistas, os pouco mais de 4.000 anos que separaram o fim do último período glacial e o início da intensificação dos impactos humanos negativos nos ecossistemas, ou seja, entre 12 e 8.000 anos atrás, são nossa janela de tempo mais confiável. Há 12.000 anos, o planeta despediu-se da última glaciação para entrar em uma fase de estabilidade climática que dura até hoje. Com o aquecimento e o degelo, o nível do mar subiu, em média, 120 metros. Assim, a água que escoa dos continentes passou a ficar mais represada nas bacias hidrográficas. Rios expandiram suas áreas alagáveis. Lagos aumentaram de volume e, com a elevação da temperatura, mais vapor de água e CO2 concentraram-se na atmosfera. As árvores e os animais adaptados a essas condições puderam deixar seus refúgios e, lentamente, alastraram-se pelas tundras, estepes e savanas geladas, ocupando praticamente todos os continentes. Não foi a primeira vez que isso aconteceu. Apenas no último 1.000.000 de anos, a Terra passou por períodos glaciais e interglaciais, entre glaciações, a cada 100.000 anos, em média, sempre alternando sua vegetação em resposta ao câmbio de condições. Nas etapas mais frias, o clima ficava seco. Boa parte do hemisfério norte congelava e havia muitas áreas abertas e desérticas. Nas fases mais quentes e úmidas, grandes mosaicos florestais dominavam o globo. Em nosso atual período interglacial não foi diferente. Florestas densas se espalharam por todos os continentes, tão logo o clima aqueceu, tendo atingido seu ponto máximo de ocupação entre 8.200 e 6.000 anos atrás. Acontece que, desde então, essa tendência foi interrompida, não mais em resposta a um inevitável fenômeno climático, mas por uma inédita e intensa influência humana. Com a exceção dos povos que, apoiados em cosmologias específicas, estabeleceram relações circunstancialmente equilibradas com a floresta, falaremos mais sobre isso no item A Lição do Pousio e na parte 4. A ação das sociedades agrícolas, de cuja linhagem descende a sociedade moderna na qual hoje vivemos, resultou na diminuição progressiva da cobertura florestal. O estabelecimento de um estilo de vida baseado na agricultura e no pastoreio inaugurava uma trajetória que invariavelmente avançava sobre as florestas, com técnicas de uso de fogo e abertura de clareiras. Portanto, interessa-nos investigar como eram compostos os ecossistemas antes dessa intensificação dos impactos humanos. Após o fim da última glaciação, estudos apontam que as florestas que se formaram no sul da Europa e norte da África contavam com carvalhos caducifólios, espécie Quercus, freixos, espécie Fraxinus, Pistacia terebinthus L., tramazeiras, Sorbus aucuparia L., e os grandes olmeiros, espécie Humus. Com a chegada das tribos de pastores, entre 7.000 e 7.700 anos atrás, a paisagem foi drasticamente alterada. Por onde passavam, esses grupos queimavam árvores para favorecer pastos, o que aos poucos levou à redução de boa parte da cobertura florestal original. Além de erosão de solos, essa interação intensificou as secas de verão e favoreceu o estabelecimento de árvores menos exigentes, adaptadas à aridez, como a azinheira, Quercus ilex L., medronheiro, Arbutus unedo L. e o aderno,
Filereia latifolia L. Os matagais mediterrâneos, formações majoritariamente arbustivas e hoje percebidas como prístinas, também são consequências desse desmatamento e estão associados à ação destrutiva de humanos de milênios atrás. Naturalizamos a versão alterada de muitas paisagens do mundo, classificando-as como nativas. As florestas originais que se formaram na bacia do Mediterrâneo já não existem na memória humana. Desde que os primeiros pastores entraram na Península Ibérica de mãos dadas com o fogo, com animais domesticados e sementes de grãos, ainda iriam se passar 6.000 anos até a chegada dos fenícios, 7.000 até os romanos. Nessa escala de tempo, a ocupação moura no século VII ou a reconquista cristã no século XV soam como eventos recentes. Ainda que cada povo carregasse seus costumes, idiomas e religiões, todos compartilhavam uma mentalidade comum, forjada pela agricultura de grãos e pelo pastoreio, práticas essencialmente associadas à derrubada e queima de florestas, e a um apetite sem fim por novos territórios. Mesmo desertos que julgamos naturais, hoje sabemos, devem sua atual condição também à ação de nossos antepassados. Por mais que seja difícil acreditar, o lugar no qual hoje se encontra o maior deserto do mundo também virou floresta após a última glaciação. É senso comum a crença de que a desertificação do Saara, que aconteceu entre 8.000 e 4.500 anos atrás, tenha sido consequência de uma mudança habitual da órbita da Terra, precessão, que desencadeou uma série de eventos climáticos e que deu fim ao chamado período úmido africano. No entanto, estudos recentes desconfiam que o fenômeno astronômico sozinho seria insuficiente para provocar uma mudança tão drástica em uma região tão vasta e diversa. Assim, sugerem novos cenários que incluem o impacto das atividades humanas no norte do continente. A ocupação do Saara se intensificou a partir de 11.000 anos atrás e chegou ao seu máximo há 7.500 anos, quando os hábitos de caça e coleta foram substituídos por uma economia baseada na pecuária. Vários sítios arqueológicos descobertos na região apresentam uma correlação inquestionável entre a diminuição de pólen arbóreo e o aumento gradual de pólen de plantas domesticadas junto a vestígios de criação animal. Esse conjunto de evidências sugere que o impacto humano naquela paisagem é mais antigo do que se pensava. Em contraste à visão ortodoxa de que nossa espécie foi mera espectadora e vítima da desertificação, o corte e a queima da vegetação original, em virtude da expansão do pastoreio e de técnicas agrícolas, teriam acelerado o fim do período úmido africano. As árvores também faziam parte da paisagem atualmente identificada como um dos maiores ecossistemas pastoris do mundo. Escavações do Planalto tibetano demonstram que, pouco depois do aquecimento da terra, arbustos concentraram-se nas margens dos rios. Em seguida, coníferas e bétulas começaram a se espalhar. Há 8.300 anos, parte do platô se transformou em um mosaico de fragmentos de florestas e áreas de estepe com árvores. No entanto, a partir de 7.200 anos atrás, os primeiros grupos de pastores nômades começaram a criar trilhas da região. E entre 5.900 e 2.750 anos atrás, sua influência contribuiu para que o ambiente se transformasse em pastagens de Cobresia pygmaea, um tipo de junco perene de pequeno porte. Desde a intensificação do pastoreio e criação de rotas modernas de migração nômade há 2.200 anos, a cobrésia tem sido aos poucos substituída por ervas anuais.
A cobrésia é atualmente percebida como símbolo de uma paisagem nativa ameaçada e que inspira muitos esforços para sua preservação. Poucos se dão conta, no entanto, que a extensão de sua ocupação já foi consequência da alteração das paisagens originais. Tal como grande parte do planeta, o platô tibetano pode ser considerado uma paisagem cultural moldada pela atividade humana e que afetou a dinâmica do clima de monções da região. Ainda que tenha demorado alguns milênios, a influência dos seres humanos transformou um ecossistema diverso e complexo em pastagens de uma planta perene e agora, em mais um passo no sentido da degradação, dá lugar às ervas anuais. O caso da cobrésia tibetana incita uma questão socioecológica controversa. Até que ponto as interações humanas mediadas pelo fogo e pelo manejo de espécies domesticadas deveriam ser consideradas parte das dinâmicas ecossistêmicas? Quais seriam os indicadores que atestariam uma interação positiva, negativa ou equilibrada? Essa discussão se aplica a muitos outros ecossistemas do mundo. No Brasil, há o acalorado debate sobre a interferência do fogo na paisagem do Cerrado. Parte das pesquisas se debruça sobre as manifestações ecológicas pós-incêndio, destacando o papel do fogo na floração, quebra de dormência de sementes, sincronização da frutificação e evoluções morfológicas adaptativas. Outras pesquisas fazem um monitoramento detalhado para investigar a proporção dos casos de fogo de origem natural e qual seria a influência dos incêndios antropogênicos, ou seja, de origem humana. No Brasil, não há vulcões ativos, portanto, fogo de origem natural sempre é decorrente de raios. A temporada de raios é também a temporada das grandes tempestades. No período úmido, a vegetação verde está naturalmente menos propensa a pegar fogo, de modo que um eventual incêndio, provocado por raios e seguido de chuvas, tende a ser extinto antes de tomar grandes proporções. O fogo de origem humana, por outro lado, ocorre majoritariamente durante a estiagem, quando há maior concentração de vegetação seca, com alta inflamabilidade e alta combustibilidade, ou seja, um material que, além de pegar fogo com facilidade, também tem grande capacidade de sustentar esse fogo por muito tempo e, portanto, tende a se alastrar por grandes extensões. Outra diferença é que incêndios antrópicos costumam acontecer várias vezes em uma mesma área, enquanto o fogo causado por raios tem uma distribuição espaço-temporal que diminui as reincidências. A vegetação do Cerrado apresenta uma variação que vai desde o campo limpo, com predominância de prado, passando pelo campo sujo, com formações de savana e maior densidade de árvores, até chegar ao cerradão, caracterizado por dossel contínuo, subbosque, formado por pequenos arbustos, ervas e com poucas gramíneas. Para justificar essa variedade de fisionomias, concorrem explicações baseadas na grande extensão do bioma, nas diferentes profundidades do solo, nas peculiaridades topográficas, mas também não se descarta o papel das interferências humanas, tais como queima, corte seletivo e pastoreio. O naturalista Peter Land, que viveu no Brasil no início do século XIX, observava já em 1837 que as queimadas transformavam o cerradão em cerrados e campos limpos. Outro exemplo intrigante é o dos Pampas Gaúchos, bioma caracterizado como não florestal, dominado por vegetação campestre. Não existem dúvidas de que herbáceas e gramíneas de fato dominaram a região por milênios, quando o clima era mais seco. Estudos de pólen confirmam que entre 42.840
e 11.500 antes do presente, a região de Cambará do Sul, por exemplo, era dominada por pastagens e praticamente não havia árvores. No entanto, a umidade e a pluviosidade se intensificaram com o passar do tempo, o que levou a um lento aumento da incidência de florestas de araucária ao longo de pequenos córregos, entre 1500 e 4320 antes do presente. Em 1100 antes do presente, já havia uma rede de florestas de galeria bem estabelecida. Mas não para por aí. Entre 1100 e 430 antes do presente, foi registrada na área estudada uma forte expansão dessas florestas de araucária, sobretudo de A. angustifolia e M. scaprella, sobre a vegetação campestre. No decorrer do mesmo período, o rastreamento dos vestígios de carvão, feito pelos mesmos pesquisadores, indicou a seguinte variação: incêndios eram muito raros na região entre 42.840 e 11.500 antes do presente. O uso do fogo tornou-se mais frequente a partir de 7.400 antes do presente, com a ocupação de povos ameríndios. Em 1100 antes do presente, os vestígios de incêndios diminuíram nas zonas que se tornaram mais úmidas em virtude da expansão da floresta. No entanto, nas áreas ainda ocupadas por vegetação campestre, os incêndios continuaram frequentes. Mais tarde, com a colonização, foram introduzidos o gado e as plantas exóticas, como pinos. Entre 1920 e 1935, inicia-se o corte e a diminuição de araucárias. De 1940 até os anos 2000, foi registrada uma redução drástica de pólen de A. angustifolia de 41% para 2%. Ou seja, a floresta de araucária não apenas foi impedida de expandir, como agora regride em decorrência do desmatamento. A pergunta que emerge, portanto, é: se a predominância de parte das pastagens dos pampas for uma consequência das atividades humanas, como deveriam ser conduzidos os esforços de preservação e reflorestamento da região? Tendo em vista que a floresta de araucária expandia, possivelmente trazendo ainda mais umidade, como devemos proceder sabendo que sua difusão foi interrompida por dinâmicas humanas, econômicas e sociais ao longo do tempo? A questão, como sempre, é polêmica e divide opiniões. Infelizmente, não é possível saber como seriam atualmente o Cerrado e os Pampas caso nunca tivessem sido expostos ao fogo, ao pastoreio e ao desmatamento provocados por seres humanos. Por isso o tema gera tanto debate. Diante da incerteza, não podemos também descartar a hipótese de que o avanço das florestas sobre os campos, em virtude da mudança para um clima mais úmido, foi interrompido, contribuindo para a manutenção de uma vegetação característica de clima mais seco. Desde o início da agricultura e pastoreio até o presente, estima-se que no mundo impressionantes 100 milhões de quilômetros quadrados de florestas foram perdidos pelas mãos humanas. Trata-se de uma ferida gigantesca e persistente na pele do planeta. Atualmente, florestas cobrem apenas 31% dos continentes. Das que restaram, pouco mais de um terço é considerada floresta primária, ou seja, por volta de 10% do total. Em sua maior parte, o que conhecemos é uma versão desfigurada, fragmentada e disfuncional, se comparada ao potencial de uma regeneração integral. O cientista Antônio Donato Nobre costuma explicar a resiliência dos ecossistemas com uma analogia bastante didática. O fígado humano é o órgão que mais sofre com o alcoolismo, ainda que tenha uma capacidade excepcional de se regenerar. Cada bebedeira abre uma ferida, deixa uma cicatriz, mas ainda assim, esse órgão consegue se recuperar e se manter funcional. O fígado
aguenta centenas, até milhares de bebedeiras, mas chega a um ponto em que a intensidade das feridas e a quantidade de cicatrizes resultam em uma cirrose que inescapavelmente leva o corpo ao colapso. Muitos dos nossos ecossistemas já passaram desse ponto, enquanto outros estão a caminho. Todos os organismos vivos possuem seus mecanismos de regeneração que independem de suas vontades. Existe uma integridade física e funcional para a qual tentam retornar quando passam por algum trauma. Um corte em nossa pele ativa o sistema nervoso autônomo e dá início a uma cadeia de eventos bioquímicos que estancam o sangramento e criam uma nova pele no lugar, sem que precisemos deliberar sobre isso. Nosso corpo tem as instruções de como reparar o dano para trazê-lo de volta à sua faixa ideal de funcionamento. Se ampliarmos essa lógica para os ecossistemas, eles também possuem suas instruções e faixas ideais de funcionamento para as quais tentam retornar diante de algum distúrbio. Para Victor Schauberger, 1885-1958, cuja vida e obra inspiram o discurso de Ernest Goethe, as formas e processos presentes na biosfera indicam a faixa ideal de ressonância que responde ao fluxo de energia que atravessa o planeta ininterruptamente. Schauberger chamou o ótimo desse funcionamento de estado de indiferença dinâmica. Nesse estado, o planeta, como sistema vivo, expressaria sua melhor performance, sempre buscando se afastar de situações que desestabilizem essa condição. Ainda estamos em um período interglacial. Se pararmos de provocar feridas no tecido da vida, o planeta será novamente ocupado por grandes mosaicos de vegetações biodiversas que incluem perenes lenhosas. Essa é a integridade funcional e atual expressão do comportamento coletivo da vida. Em alguns lugares, a reabilitação é rápida. Chernobyl só precisou de poucas décadas de abandono após o acidente radioativo para transformar-se em uma das florestas mais biodiversas da Europa. Nos trópicos úmidos, a potência dessa tendência é percebida até em áreas urbanas. Se uma praça, uma quadra de esportes ao ar livre ou uma calçada são deixadas sem manutenção, em pouco tempo, a floresta reclama seu território, força sua passagem em meio ao concreto. Onde a degradação é muito severa e antiga, como no Oriente Médio, e em toda a bacia do Mediterrâneo, a regeneração pode levar centenas ou até milhares de anos. Para humanos é muito tempo. Para a Terra, é menos que um piscar de olhos. Apesar de nosso engajamento em provocar feridas na pele do planeta nos últimos 10.000 anos, os ambientes naturais mantêm latente sua tendência de se recompor. Essa ânsia contida em um princípio natural e inviolável independe de nossas leis, culturas, moralidades e religiões. Até aqui, tentamos trazer exemplos que corroboram a hipótese de que mosaicos florestais começaram a expandir sobre os ambientes limpos e secos após a última glaciação, trazendo consigo umidade para os continentes. Falaremos mais sobre isso em adubação e irrigação. Portanto, se sua sincera intenção é respeitar a natureza, sua agricultura não pode ignorar o que a natureza quer ser.